professor Rui Marques e estamos aqui de volta para mais uma aula de equações diferenciais ordinárias. Hoje a gente encerra nossa aula, né? Nosso curso é curto, só são 8 aulas, e a gente encerra cumprindo o que estava planejado, né? Nos nossos planos de ensino, que é o último dos métodos que a gente iria abordar sobre soluções particulares para equações diferenciais de segunda ordem, tá? Então, para a gente concluir esse tópico, a gente tem que relembrar um pouco do que foi visto nas aulas passadas. Nas aulas passadas, a gente estava abordando equações desse tipo: AY duas linhas mais BY mais C igual a uma f de x. E aí a gente tem que fazer uma pequena observação, que na aula passada a gente queria que o A, B e C fossem constantes reais e que esse A fosse diferente de zero. Por quê? Porque para encontrar a gente queria trabalhar com a equação de segunda ordem, tá? Por isso o A tinha que ser diferente de zero. Se o A for zero, a gente volta para um ponto que a gente já trabalhou, que são as equações de primeira ordem. E a gente queria trabalhar, a gente queria encontrar soluções para uma equação de segunda ordem, e o método que a gente usou na aula passada, ele só era eficaz, a gente só conseguiria encontrar a solução se os coeficientes fossem constantes. Então a gente tinha que ter A, B e C constantes reais. Para o método da variação dos parâmetros de hoje, a gente não pede isso, mas a gente não precisaria pedir. Mas como a gente só sabe encontrar a solução de homogênea se os coeficientes forem constantes, então a gente vai continuar pedindo só para a gente poder conseguir trabalhar, tá? Então nós vamos abordar novamente funções, ou equações de segunda ordem com coeficientes constantes, tá? Então, como visto na aula passada, o que é que a gente vai buscar? A solução geral de um EDO daquele tipo que estava no slide anterior. Então, para isso, nós vamos sempre fazer isso. Observe que esse passo é comum para todas as equações diferenciais. Nós vamos dividir o problema em dois. Achar uma solução é encontrar duas partes. A primeira parte é o YH, que é a solução da homogênea. Então, é aquela homogênea associada, tá? Você primeiro imagina que o F é zero. E aí a gente tem que lembrar de algumas aulas atrás. Se a gente tem uma equação de segunda ordem, então nós temos que encontrar um espaço fundamental de soluções. Esse espaço fundamental de soluções tem que ter duas funções linearmente independentes, porque aí eu consigo realmente montar a base para o espaço de soluções da solução da equação homogênea, tá? Então, uma equação de terceira ordem, o meu espaço fundamental de soluções tem que ter três funções linearmente independentes. E aí a gente viu na aula passada como encontrar essas soluções para um EDO de segunda ordem com coeficientes constantes. Após fazer essa busca da solução da homogênea, nós temos que encontrar uma solução particular que a gente chama de YP. Tá? Então, encontrando esse YP, que será uma solução particular, e aqui é uma solução particular, a gente consegue encontrar a solução para a minha EDO. Então, só lembrando, eu disse para vocês que nós teríamos duas maneiras de calcular, de encontrar essas soluções particulares, tá? Então, para as soluções particulares, a gente ia estudar dois métodos diferentes. Um dos métodos foi o visto na aula passada, que foi o método dos coeficientes indeterminado, ou o método dos coeficientes a determinar. Na aula de hoje, nós vamos encontrar o último método, que é o famoso método da variação dos parâmetros, tá? Método da variação dos parâmetros. Então, eu vou descrever o método na forma tradicional, com lousa, tá? Escrevendo, para que vocês entendam mais ou menos como funciona, tá? Então, para inserir essa ideia, nós vamos voltar um pouco. Por quê? Nós vamos
nós vamos olhar para o caso de primeira ordem e ver como é que o método de variação dos parâmetros funcionaria nele, embora a gente não precise, para resolver esse problema, o método do fator integrante é eficaz e vocês vão ver que usando o método da variação dos parâmetros eu chego na mesma solução. Porém, ao abordar esse método, a gente entende como é que o método da variação dos parâmetros funciona. Então, entendendo como ele funciona para o caso de primeira ordem, eu vou apenas generalizar para um caso de segunda ou de ordem maior, tá? E aí a gente poupa a tentativa de demonstração desse método, tá? Fazendo para a primeira ordem a gente entende e depois a gente só generaliza. Então, como é que a gente aborda? A gente tem que seguir todos os ritos novamente. Primeira parte é resolver a homogênea. Então, primeiro, eu vou botar aqui, resolver a equação homogênea. Então, a equação homogênea, como é que a gente vai resolver? Vamos olhar para ela assim, y' mais p de x, né? Porque aqui eu preciso pensar que o f é zero. E aí eu faço a seguinte brincadeira, o y' é menos p de x y, y' sobre y é menos o p de x, tá? Eu estou assumindo que a y não é identicamente nula, porque se fosse, o f também teria que ser, e aí, enfim, é um problema degenerado. Aqui o que é que nós temos? Nós temos a derivada do logaritmo é menos p de x, tá? Que toda vez que tiver y' sobre y, é a derivada do logaritmo da y. E aí eu posso integrar dos dois lados, tá? Meu y vai ser, o ln de y vai ser menos a integral de p de x. E aí a gente pode até isolar esse y. Teria uma constante aqui, tá? E elevado a menos integral de p de x. E aí, como tem uma constante, no expoente eu posso até fazer assim, ó, vezes c, onde c é elevado a k, tá? Então, observe, eu tenho uma solução para a equação homogênea. E aí a gente vai voltar para algumas questões filosóficas. A equação que eu estou trabalhando é uma equação de primeira ordem, tá? Então, o meu espaço fundamental de soluções vai ter apenas uma função, certo? E se você olhar com carinho, essa y, que eu vou chamar de y1, é uma função exponencial. Funções exponenciais, não zeram. Então, o que eu tenho, como é só uma função, esse espaço formado só por essa função é linearmente independente. Então, de fato, esse meu y1, ele funciona muito bem como uma base, né, no caso é só uma função, para o meu espaço fundamental de soluções. O que é que diz o método da variação dos parâmetros? O método da variação dos parâmetros diz o seguinte, olha, agora nós vamos pensar em encontrar um YP que vai ser nada mais nada menos do que a sua solução homogênea, só que variando o parâmetro. O parâmetro que eu tenho não é o C1, né, a constante multiplicando, tá? Porque quem seria YH? Essa constante eu posso até apagar aqui, ó. Quem seria YH? É uma constante vezes a Y1, certo? Então, como é o que diz o método da variação dos parâmetros? O que diz o método? Que agora nós vamos variar os parâmetros, ou seja, a YP que a gente busca vai ser nada mais nada menos do que você variar. Onde tinha essa constante, eu digo agora que eu quero buscar uma função u de x, botar uma função no lugar do parâmetro, ou seja, variar o parâmetro. Tá? E aí, se eu encontrar essa u, eu encontro a minha YP. Tá? E aí, como é que a gente vai fazer? A gente vai substituir essa YP dentro da minha EDO, que eu vou botar até um asterisco aqui na minha EDO asterisco. Então, vamos lá. Eu vou trazer a EDO para cá, para essa página. A EDO que eu tinha era essa.
mais P de x, y, igual a f de x. A minha YP é nada mais, nada menos do que U1 de x, Y1 de x, tá? Por comodidade, eu não vou ficar carregando esse x, eu vou chamar só o 1 e y1, tá? Então, para substituir dentro da EDO, eu vou ter que encontrar o y''P. E aí a gente vai usar a regra do produto. O 1' y1 mais o 1 y1'. Certo? Agora, eu vou substituir essa expressão em asterisco. Então, só lembrando, esse aqui é o meu asterisco, é o mesmo da página passada. Quando eu faço essa substituição, o que é que eu encontro? Vai ficar assim, ó. U1', y1. Estou substituindo só o y' primeiro. U1, y1' mais P de x. E agora eu substituo U1, y1 é igual a f de x. Vamos olhar com carinho. Quando eu faço vamos olhar com carinho, vamos olhar para isso. Ó. Vamos juntar um pedaço aqui. Ó. Vou juntar de forma bem conveniente. Ó, U1, y1, linha, mais P de x, U1, y1, mais U1', y1 igual a f de x. Eu juntei esses dois pedaços aqui por quê? Porque a gente tem que lembrar, nós temos que lembrar que, eu posso até fazer para ficar mais fácil de entender, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar esse U1 em evidência, ó, tinha U1 nos dois pedaços. U1. E agora eu vou deixar assim, ó. P de x, y1. A gente tem que lembrar que o meu y1 é solução da homogênea. Se ele é solução da homogênea, esse pedaço aqui vai dar 0. Se ele vai para 0, se esse pedaço aí é 0, ele não vai, ele é 0. Toda essa primeira parcela é 0. Ou seja, basta eu encontrar o resultado para esse sistema aqui. Na verdade não é um sistema, é só uma equação, né? O que é que eu busco? O U1. Então eu encontro que o U1' é o f de x sobre o y1. Vou até botar aqui dentro de um quadrado. Por que isso é interessante? Porque, lembra, o meu y1 é a base, é uma função que é do espaço fundamental de soluções. No caso, o espaço todinho é só ele, porque é um espaço de dimensão 1. Então, esse y1 não é 0 nunca. Tá? Por quê? Porque se é solução de um EDO, o Wronskiano tem que ser diferente de 0 sempre. Como é uma função só, o Wronskiano é ela só. Ou seja, ela sozinha não pode ser 0 nunca. Logo, aqui não dá problema nunca. E meu U1, perdão, vai ser nada mais nada menos que a integral de f de x sobre y1. Então, olha que interessante. Eu tenho como encontrar o meu U1. Tá? E agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos tentar generalizar esse problema. E aí, como é que a gente faria? Da mesma forma. A gente faria da mesma forma. Como? Primeiro passo, resolver a homogênea. E aqui a gente não vai mais ficar resolvendo. Eu vou só montar o problema para vocês. Quando eu resolvo a homogênea, eu encontro quem? Como temos um EDO de segunda ordem, eu tenho que encontrar duas funções linearmente independentes, tá? E a solução da homogênea vai ser a combinação linear dessas duas, ou seja, vou encontrar duas funções y1 e y2, e a solução da homogênea vai ser exatamente igual a isso, tá?
O que é interessante é que como essas funções elas vão compor o espaço fundamental das soluções, a gente sabe que o Wronskiano delas, ou seja, que esse determinante tem que ser diferente de zero sempre, tá? São duas funções que são soluções de um EDO e elas são LI, ou seja, o Wronskiano é diferente de zero sempre. Então, olha que interessante. O que é que diz o método da variação dos parâmetros? Que para encontrar a YP, vou até botar aqui, o método diz para encontrar a YP, basta eu variar aquelas constantes, né? Estranho falar isso. Então, eu vou botar uma U1 de x acompanhado da Y1, mais uma U2 de x acompanhado da Y2. Quando substitui-se isso dentro da equação e opera, a gente vai encontrar sempre a mesma coisa. E aí eu vou tentar até generalizar para um caso maior. Vocês vão entender. Então, quando a gente não vai fazer essa conta, mas o que é que aparece? Observe que como nós temos que encontrar U1 e U2, é natural que apareçam duas equações. Tá? No caso de primeira ordem, apareceu só uma equação, eu consegui facilmente isolar o U1'. E aqui não, aqui vão aparecer duas equações. As equações, elas sempre aparecem assim, ó. A primeira que aparece é U1' Y1 mais U2' Y2 igual a zero. A segunda, U1' Y1' mais U2' Y2' igual a f de x. Então, aparece. Então, como eu sei que a minha imagem vai acabar cortando aqui embaixo, nós vamos escrever esse sistema na forma matricial, só para vocês terem uma ideia como é que ficaria. Ó, ficaria y1, y2, y1', y2', aqui multiplicado por u1', u2', isso aqui igual a 0f. E aí, para resolver um sistema desse, já que tudo aí é função, escalonar pode ser uma coisa bem trabalhosa, mas poderíamos escalonar se quiséssemos, não tem problema nenhum. A gente vai usar a fórmula de Cramer, tá? Então, vou partir aqui o quadro no meio. Nós vamos usar a fórmula de Cramer. Por quê? Porque eu gosto de usar a fórmula de Cramer. Para poder generalizar para equações de ordem maior. Tá? E aí, se a gente entende essa, a gente... Tá? Então, o que é que nós vamos fazer? A gente vai chamar olhar para a seguinte matriz. O W, que eu estou chamando de W, vai ser o próprio Wronskiano, que é o determinante dessa matriz grande aí, que é Y1, Y2, Y1', Y2'. Vamos olhar para o W1 como sendo a matriz que eu troco a primeira coluna pela coluna lá de fora, ou seja, 0f de x, y2, y2'. E o W2 eu troco a segunda coluna por a lá de fora. Assim, como é que a gente usa a fórmula de Cramer? Se eu quiser encontrar o U1', eu faço W1 sobre W. Se eu quiser encontrar o U2', eu faço o W2 sobre W. Tá? Então, olha que interessante. Com isso, o que é que eu ganho? Eu ganho que meu U1 vai ser a integral de W1 sobre W. E meu U2 vai ser a integral de W2 sobre W. Aí alguém poderia me perguntar, professor, eu já encontrei um problema. Qual é o problema? Eu tenho uma divisão, e se embaixo der zero. E aí você tem que lembrar do que eu acabei de falar. Esse W é o Wronskiano de duas funções que compõem o espaço fundamental de soluções. Ou seja, esse Wronskiano não dá zero nunca. Tá? Nós podemos ter um problema em resolver essa integral, porque de fato, toda vez que temos um quociente, resolver essa integral pode ser uma coisa muito difícil. Tá? Vamos tentar generalizar para um caso maior.
E eu até botei essa formulazinha aqui, mas eu vou tentar explicar novamente. Eu vou tentar explicar melhor, perdão. Imagina só que você tem um EDO de ordem N, tá? Então, o que você teria lá na solução homogênea seria uma combinação linear assim, ó, 1 de x, y1, mais o 2 de x, y2, e aí você vai até a última das soluções, que é o n, yn. Tá? E aí você faz o mesmo trabalho. Você variou, agora você tem que substituir dentro da EDO. Quando você substituir dentro da EDO, você vai achar o seguinte sistema. Ó. Vai ficar U1' Y1 mais U2' Y2 e assim até o UN' YN igual a 0. Tá? Todas, eu vou fazer a segunda. U1' Y1' mais U2' Y2'. Observa, os y vão aumentando a sua derivada. Lá na última, o que é que eu vou ter? Na última, do lado direito eu tenho um f. E aqui vai ficar U1'. E aqui, no lugar dos y, vai ficar a derivada n menos 1. Mais U2', a derivada n menos 1. E assim a gente vai até o UN', a derivada n menos 1 do yn. Isso é interessante por quê? Porque as minhas matrizes que aparecem são sempre matrizes legais. O W é quem? É o Wronskiano. W é o Wronskiano da Y1 até a YN. Tá lá, ó, claramente. Os Y vão sendo derivados. E aí, quem seria o WI? Seria trocar a coluna I da matriz do Wronskiano por a coluna lá de fora. Então, na prática, o UI' vai ser quem? Vai ser o WI dividido por o W. E se você quiser encontrar o UI, vai ser a integral de WI sobre W. E de novo, esse W ele vai ser diferente de zero por quê? Ele vai ser diferente de zero porque ele é o Wronskiano de um conjunto de funções que é nada mais nada menos que a base para um espaço de solução da equação homogênea. Então, esse Wronskiano tem que ser diferente de zero. Então, o que é que isso está me mostrando? Está mostrando que quanto maior a ordem da EDO que eu vou trabalhar, mais trabalho eu vou ter. E eu usei a regra de Cramer porque a regra de Cramer é uma fórmula que dá para resolver sistema de qualquer tamanho. Né? Aumenta o trabalho, o custo computacional, se você for fazer isso numa máquina, aumenta, mas sempre dá certo. Tá? Então, essa é a parte interessante. Então, vamos fazer um exemplo para vocês entenderem melhor como funciona. Tá? O primeiro exemplo que eu trouxe é esse EDO aí. Então, nós vamos fazer devagarzinho para que vocês entendam. Primeira parte. Deixa eu ver se tem mais página para isso. Primeira parte, é resolver a homogênea. A homogênea é essa aqui, ó. Y, duas linhas, menos 4y' mais 4y igual a 0. A gente já fez esse trabalho aqui, olhando para a equação característica, é k ao quadrado menos 4k mais 4 igual a 0. Aqui, gente, o delta, se você olhar com carinho, o delta dá 0. O k, é 2, que é igual a k2. É um quadrado perfeito, é k menos 2 elevado ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa que k menos 2 elevado ao quadrado, igual a 0. Ou seja, só o k igual a 2 que resolve o problema. Então, quem seria o espaço de soluções? Não sei se vocês lembram, mas quando a gente tem o delta 0, é sempre assim, é C1 elevado a kx, no caso é elevado a 2x, mais C2, e aí eu boto um x para encontrar a segunda solução. Então, vamos para a variação dos parâmetros. O que é que faz a variação dos parâmetros? Olha, vamos encontrar um yp que é u1 de x, y1, né? E aí, aqui claramente, a gente tem que ficar
com isso na nossa cabeça, o y1 é elevado a 2x e o y2 é x é elevado a 2x. Tá? y1 mais u2, y2. E aí o método da variação dos parâmetros vai sempre me gerar o sistema. Qual sistema? U1' y1 mais u2' y2 igual a 0. U1' y1' mais u2' y2' igual a f de x. Sempre gera isso, tá? Independente de qual seja a EDO. Agora a gente vai só substituir as matrizes que é interessante para a gente. A primeira matriz é o Wronskiano. O Wronskiano é quem? É elevado a 2x, x é elevado a 2x. Agora eu derivo embaixo, né? 2 é elevado a 2x. E aqui eu tenho que usar o produto. Derivado de x é 1, repito, é elevado a 2x, mais, repito, x, derivo o outro, né? Então, fica mais 2x é elevado a 2x. Esse é o Wronskiano. Eu sei que vai cortar por causa da minha foto, vou botar o W1 e o W2 lá do outro lado. O W1 é quem? Eu vou trocar por 0f de x a primeira coluna, tá? E aí eu repito essa. Tá? Deixa eu ver se eu copiei certo. Copiei. Quem seria o W2? O W2 seria você trocar a segunda coluna por 0f. Tá? Então, me perdoe por fazer rápido, é porque a aula já está ficando muito prolongada. Então, agora o que é que nós vamos fazer? Só lembrando que quem seria meu U1'? Seria W sobre W1. Quem seria meu U2'? U2' seria meu W sobre W2. E aí a gente vai ter que fazer esses determinantes. Vou voltar aqui para fazer o W. Calcular o determinante W. O diagonal principal dá e elevado a 4x mais 2x e elevado a 4x. Agora eu vou fazer menos a diagonal secundária, que dá 2x e elevado a 4x. Só lembrando que quando eu faço o produto de exponenciais, eu conservo a base e somos expoentes. Tá? Esse aqui vai embora com esse. Então, o W já ficou uma coisa bem amigável. E elevado a 4x. Tá? E aqui a gente vai fazer os outros na mão. Então, isso aqui eu já errei, né? Deixa eu ajeitar aqui. É W1 sobre W. W2 sobre W. Então, embaixo, gente, a gente já sabe que é E elevado a 4x. Deu uma coisa bem amigável. Então, no 1' eu vou calcular o W1. Olhando para o W1, diagonal principal dá 0. Tá? A diagonal principal dá 0. Vai ficar aqui em cima, fica f de x vezes x é elevado a 2x. Agora eu vou usar o problema. Quem é f? Vamos olhar lá para o problema. É x mais 1 vezes e elevado a 2x. Então vai ficar assim, ó. X mais 1 vezes e elevado a 2x. Aí tem um x multiplicando. Aí e elevado a 2x eu vou juntar com outro e elevado a 2x, dá e elevado a 4x. E aqui tem e elevado a 4x. Já deu uma maravilha, ó. Ou seja, ficou x ao quadrado mais x. Vamos olhar para o outro. W2, diagonal secundária, já vi que vai dar 0. Vamos fazer só a principal. É elevado a 2x vezes a f de x. A f de x é x mais 1, é elevado a 2x. Vai ficar x mais 1, é elevado a 2x vezes é elevado a 2x. É elevado a 4x, dividido por é elevado a 4x. Aqui já vai embora, fica só x mais 1. Então, maravilha. Quem seria meu U1? Seria a integral de x ao quadrado mais x. Isso aqui vai me dar x ao cubo sobre 3 mais x ao quadrado sobre 2. Aqui eu não preciso botar as constantes porque, como eu vou somar com a solução homogênea, e a solução homogênea já vai ter uma constante, eu não preciso botar aqui. Mas se você botar, não tem problema, não vai dar errado, tá? Quem seria a minha U2? Seria a integral de x mais 1
seria x ao quadrado sobre 2 mais x. Então, vamos montar agora a nossa solução geral. A nossa solução é quem? É YH. Então, só lembrando quem é a YH, está lá atrás, é C1 e elevado a x, C1 e elevado a 2x, mais C2x, perdão, e elevado a 2x, mais, agora eu encontrei a U1. Quem é a U1? É x ao cubo sobre 3, mais x ao quadrado sobre 2, e elevado a 2x, mais x ao quadrado sobre 2 mais x vezes x é elevado a 2x. Tá? Então, a minha solução ficou um pouco grande, mas ela está aqui perfeitamente dividida. Por que eu falo perfeitamente dividida? Primeiro pedacinho que eu estou sublinhando de verde é a YH. A YH. Segundo pedacinho que eu vou sublinhar de laranja é uma YP. Falei P, escrevi B. Então, olha que interessante. Nós temos, sim, a solução e ela está bem divididinha, ó, YH mais YP. O próximo exemplo, a gente não vai resolver todo porque a aula já está bem extensa, mas eu vou montar e separar direitinho cada coisa, só para ficar claro para vocês como é que a gente faria. Então, de novo, primeira parte. Primeiro, você confunde muito com as linhas. Nós vamos resolver a homogênea, que é 4y duas linhas mais 36y igual a 0. Isso aqui tem que característica? Eu posso dividir tudo por 4 logo, tá? Só para ficar mais fácil. Então, a característica já vai me dar k ao quadrado mais 9 igual a 0. K ao quadrado dá menos 9. Aqui, gente, nós temos soluções complexas. O K1 é menos 3i e o K2 é 3i. Ou seja, é o imaginário puro. Lembra que quando é imaginário, a gente quer saber o quem? A gente quer saber quem é o alfa, que é a parte real, e quer saber quem é o beta, que é a parte imaginária. A solução é quem da homogênea? É E elevado a alfa x, que multiplica cosseno de beta x, faltou um C1, perdão, C1 cosseno de beta x, mais C2 seno de beta x. Tá? Ou seja, eu vou montar aqui. Vai ficar mais fácil porque a parte real é 0. Então, vai ficar C1 cosseno de 3x mais C2 seno de 3x. Então, uma coisa que tem que ficar claro para a gente é que meu y1 é o cosseno de 3x, meu y2 é o seno de 3x. Eu sempre tenho duas funções que são, se você olhar com carinho, o Wronskiano vai dar diferente de 0. Tá? O Wronskiano dá 1, eu acho. 1 ou 3 ou 9, uma coisa assim. Mas sempre vai dar uma constante aí nesse caso. Então, como é que eu montaria o problema? De novo, eu faria a mesma coisa. U1 linha y1 mais U2 linha y2 igual a 0. U1 linha y1 linha mais U2 linha y2 linha igual a f de x. Tá? E aí a gente montaria de novo. Quem é o Wronskiano? y1, y1 linha, y2, y2 linha. Para o problema, eu botei cosseno, seno de 3x. Embaixo, 3, derivado do cosseno é menos o seno. Menos 3 seno de 3x, 3 cosseno de 3x. Esse Wronskiano já dá para a gente fazer, ó. Fica 3 cosseno ao quadrado mais 3 seno ao quadrado. Eu vou até botar em evidência. Cosseno ao quadrado de 3x mais seno ao quadrado de 3x. Isso aqui dá 3, tá? Já fiz o Wronskiano. Como é que a gente faz o W1? W1 é quem? Eu vou trocar a primeira coluna por 0F. Cossecante. Deixa eu voltar. É cossecante de 3x.
A secante é 1 sobre o cosseno, a cossecante é 1 sobre o seno. Então, eu vou botar assim, 1 sobre o seno de 3x. E aí eu completo, perdão, seno de 3x e 3 cosseno de x. 3 cosseno de 3x. Quem seria o W2? Eu conservo a primeira, né? Que é cosseno de 3x menos 3 seno de 3x. E eu repito agora 0f. 1 sobre seno de 3x. Tá? Então aí a gente tem um pequeno trabalho para fazer. O W1 e o W2, mas, tá? Quem seria o U1'? O U1' seria W1 sobre W. O W embaixo é 3. O W1 fica fácil, é 1. Tá? Diagonal principal dá 0. Diagonal secundária dá menos 1, perdão. Certo? Então, esse aqui não tem problema fazer o U1 dá menos 1/3 de x. Eu só fiz integrar. Agora vamos fazer o U2'. O 2' é quem? É o W2 sobre W. O W a gente já fez, que é 3. O W2 agora vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas não é tanto. Fica cosseno de 3x vezes 1. A diagonal secundária dá 0, né? Então fica tangente de 3x. Tá? E aí quem seria o U2? É 1/3 da integral da tangente de 3x. Ou se você não quiser botar tangente, não é tangente não, gente, é cotangente, perdão. Se você não quiser botar cotangente, você pode botar assim, ó, cosseno de 3x sobre seno de 3x dx. Não é difícil fazer isso, por quê? Porque se você chamar o seno de u, você acaba resolvendo o problema. Então vamos fazer essa integral. Vou fazer ela aqui de ladinho, ó. Eu quero integral do cosseno de 3x sobre o seno de 3x dx. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou chamar o seno de 3x de u, tá? Então, o derivado do seno, cosseno. 3 cosseno de 3x dx dá o próprio du. Então, onde tiver cosseno de 3x dx, é du sobre 3. Então, vai ficar assim, ó. 1/3 du sobre u. Isso aqui fica quem? É 1/3 do ln do módulo de u. Mas quem é o u? Do ln de seno de 3x. Tá? Então, voltando, essa integral aqui vai dar quem? Isso me diz que o U2 é quem? É nada mais, nada menos do que 1/3 do ln do seno de 3x. E aí eu encontrei o U2. Se eu encontrei o U2, acabou, né? A minha YH eu já tenho, a minha YP é quem? É o 1, Y1 mais o 2, Y2. E aí eu acabo o problema, certo? Então, vocês vão me desculpando, a aula de hoje ficou um pouco extensa, mas é isso. Obrigado por paciência de assistir mais uma disciplina, e a gente se encontra em breve.